Questão 17, prova branca, 15 na prova verde, 17 na amarela, 15 na prova azul. Observe as seguintes operações realizadas pela empresa Engentart em 2020. Aquisição de moeda estrangeira, dólar norte-americano, em fevereiro, no montante de 800 mil dólares. Aquisição de um imóvel no exterior em julho, no valor de 500 mil dólares. Para efeito de simplificação, considere as taxas de câmbio a seguir. Então, nós temos aí uma tabela com 6 colunas, 4 linhas. Na primeira sequência de linhas, a gente tem os 6 primeiros meses, de janeiro a junho. Na sequência de baixo, na linha de baixo, a gente tem os valores das taxas de câmbio para cada mês. E aí eu não vou falar aqui, porque a gente não vou falar uma por uma, porque a gente não vai precisar de todas. Na próxima sequência de linha, né? Não sequência de linha, na linha de baixo. Hoje eu não tô boa pra descrever essas coisas, desculpa, gente. Na linha de baixo, a gente tem a sequência dos meses de julho a dezembro. E na linha de baixo, a gente tem as taxas de câmbio referente aos meses de julho a dezembro, tá? Mas aí eu não vou falar uma por uma, porque a gente não vai precisar de todas, tá? Bom, vamos lá. Com base nas informações anteriores, assinale as contabilizações necessárias para o reconhecimento inicial das transações à época do fechamento do balanço patrimonial. E aí a gente tem, então, transações aí, escriturações, né? Letra A, letra B, letra C e a letra D. E aqui, ela é muito parecida com a questão anterior que a gente acabou de resolver. Então, a gente tem uma questão que envolve escrituração, mas não especificamente eu classificaria como eu não classifiquei, né? Porque vocês viram que eu fiz uma classificação dos assuntos que foram cobrados. Então, eu não classifiquei ela como escrituração e sim como variação cambial ou taxa de câmbio. Porque a gente precisaria saber quais seriam as taxas que a gente usaria para essa questão, ao invés de só fazer uma escrituração. Não é só uma escrituração, né? A gente precisa transformar os valores em dólar para real e então fazer a escrituração. Bom, aqui ele vai falar então que a aquisição da moeda estrangeira, então ele comprou o dólar, comprou moeda mesmo, né? Ele comprou em fevereiro. E a aquisição do imóvel, ele comprou o imóvel em julho, tá? Então, a gente vai ver aqui, o primeiro item é o mesmo que a gente utilizou, né? Que a gente vai precisar, é o trecho da NBCTG 02, o item 21, que a gente utilizou até na questão anterior também. E aí ele fala que uma transação em moeda estrangeira deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial pela moeda funcional, mediante aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação, sobre o montante em moeda estrangeira. E aí, lá na tabela, o que a gente tem, então, no momento, né? Em fevereiro, que foi quando ele comprou a moeda estrangeira, em fevereiro, a cotação do dólar estava de $1 para R$ 3,6688. E em julho, quando ele comprou o imóvel, a cotação estava de $1, era igual a R$ 3,8187. Então, são essas as taxas que a gente vai utilizar para transformar esse valor de dólar para real. Então, no primeiro momento aí, transformando a moeda estrangeira de 800 mil dólares para real, a gente vai então utilizar a taxa de R$ 3,6688, que vai ficar igual então a R$ 2.935.040. Esse é o valor em real. E o lançamento seria, então, débito de caixa ou disponibilidades em moeda estrangeira, crédito de bancos conta movimento, né, no valor de R$ 2.935.040. Na aquisição do imóvel que ele fez lá em julho, o valor do imóvel era de 500 mil dólares. Então, a gente vai utilizar a taxa de R$ 3,8187. E aí, multiplicando, a gente vai encontrar o valor em real, vai ser de R$ 1.909.350. O lançamento, para a gente fazer essa escrituração, seria débito imóveis no exterior, ou talvez você tenha colocado só imóveis. Débito imóveis
crédito bancos conta movimento no valor de R$ 1.909.350. Aqui, mais uma vez, eu utilizei a conta bancos movimento porque eu não acho que alguém vá comprar um imóvel no exterior tirando o dinheiro do bolso, né? Então, eu acho que vai envolver uma transação bancária e seria muito natural que a gente utilizasse bancos conta movimento, mas talvez você tenha colocado conta caixa, sei lá, disponibilidades, não sei. Aí, nesse momento, a gente tem uma outra informação, né? Ele diz que no fechamento do dólar estava equivalente a R$ 4,0301 centavos, né? Então é 3 centavos, 01, né? Porque é difícil de pronunciar, né? De verbalizar essa sequência de centavos de 4 dígitos, né? E aí a gente vai precisar então fazer um lançamento de ajuste do referente à aquisição da moeda estrangeira, tá? Isso por quê? Porque ele fez o fechamento lá na aquisição e quando ele foi pagar, a moeda já estava em outro valor. Então, esse valor aqui, em relação ao imóvel, a gente não vai ter uma variação, porque já foi pago. A gente vai ter essa variação só em relação à moeda mesmo, tá? Porque comprou dinheiro. Porque comprou dinheiro, né? Moeda estrangeira. A mesma coisa de você ir numa provavelmente a história aqui seria semelhante, né? Você ir numa loja de câmbio, né? Eu esqueci o nome que fala, né? Você trocar o seu dinheiro lá por outra moeda, né? Então, ele fez praticamente isso. Bom, $800 mil com a taxa de fechamento aí, que estava de R$ 4,0301 centavos, a gente vai transformar e vai encontrar o valor de R$ 3.224.080 centavos. Desculpa. R$ 3.224.080. Esse vai ser o valor mediante a taxa do dólar no fechamento. E a gente vai ter uma variação, que vai ser a variação do momento que nós compramos a moeda para o momento final, né, desse momento do fechamento. Então, o valor final menos o valor inicial vai nos trazer uma diferença aí cambial, que vai ser de R$ 289.040. Essa diferença a gente vai contabilizar ela dessa forma. Então, a gente vai debitar caixa ou disponibilidades em moeda estrangeira e creditar receita com variações cambiais, tá? A gente vai ter aí o valor de R$ 289.040, tá? Gabarito. Então, essa questão, no gabarito preliminar, ela trouxe que seria a letra A, mas depois ela acabou sendo anulada porque não tinha alternativas condizentes. Porque lá nas alternativas, se você for olhar, eles estão lançando lá como ajuste patrimonial essa receita. E na verdade não é um ajuste patrimonial, seria uma receita mesmo. Então, a questão acabou sendo anulada, mas como eu comento aqui, né, eu gosto de usar as questões que foram anuladas para a gente poder também estudar, e a gente já teve aí, né, um estudo para poder ver sobre variações cambiais, e eu achei que seria produtivo a gente ver a questão. Então, não se apeguem, tá? Se vocês não encontrarem, forem direto no resultado lá para ver o gabarito, não se apeguem, porque ela realmente foi anulada.